Olá, eu sou Ana Ramos, trabalho com terapias integrativas e com estética já há alguns bons anos. Tanto faço atendimento como sou docente, principalmente de terapias manuais e também das terapias vibracionais. O objetivo do meu canal é trazer informações relacionadas a essas áreas, tanto informações que possam interessar aos profissionais da área, quanto também para leigos e pessoas que se interessam por esses temas. O vídeo que eu resolvi fazer hoje foi sobre o Reiki. Então nós estamos aqui em período de quarentena, em tempos de Covid-19, e eu tenho visto com muita frequência em redes sociais vários posts relacionados ao Reiki, tanto de terapeutas, mesmo que individuais, se oferecendo para enviar essa energia Reiki para qualquer pessoa que se interesse, quanto grupos de terapeutas se reunindo para enviarem Reiki, seja para os hospitais, para os pacientes, para os profissionais da área da saúde, para o nosso planeta inteiro, que está tão necessitado dessa energia benéfica. Tá? Por isso que eu resolvi trazer essa informação, porque logicamente nem todo mundo conhece, pode até já ter ouvido falar, mas não sabe do que se trata. O Reiki, para mim, falando de história pessoal, foi a primeira das terapias que eu tive conhecimento. Eu posso falar com bastante propriedade que ele foi um divisor de águas na minha vida. Não conhecia nada com relação a terapias, vivia numa vida maluca de correria, de trabalho e de vida pessoal, e o Reiki me trouxe essa tranquilidade. Ele nos deixa mais tranquilas, mais relaxadas, mais centradas, né? Então, o Reiki aumenta a nossa qualidade de vida. Eu gostei tanto da terapia que eu quis fazer para poder aplicar nos outros, então fui aprender a técnica para aplicar. E também, posteriormente, para poder ensinar. Tá? Então, sou docente, ministro aulas de Reiki, isso é uma coisa muito gratificante para mim, entre todas as outras terapias que eu trabalho. E vou falar sobre ele, vai ser praticamente uma mini aula aqui no canal, com a definição exatamente do que se trata essa terapia e como que ela está hoje no mercado. Quando a gente fala em Reiki, a gente tem muitos profissionais fazendo voluntariado, atendendo dentro de grandes hospitais, tanto no Brasil como no mundo. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma relação de alguns hospitais que fazem atendimento. Então, meus parabéns, admiro o trabalho de cada voluntário que se disponibiliza a fazer esse tipo de atendimento. Vou deixar também alguns links relacionados a estudos científicos, a estudos acadêmicos, né, falando sobre os benefícios, então estudos randomizados, que a gente vai poder observar a comprovação ou a tentativa de comprovação dos benefícios. Só quem recebeu sabe realmente o relaxamento que ele proporciona, o alívio que ele traz para determinados problemas nossos de saúde, ele vai favorecer nossa imunidade, enfim. Na mini aula nós falaremos mais sobre isso. Vou apresentar em forma de PowerPoint, tá? Então vai ser bem proveitoso. Se no final vocês gostarem desse vídeo, eu peço que deem um likezinho aqui embaixo para ajudar o canal e também curtam ele, tá? Assim a gente ajuda, assim vocês me ajudam, logicamente, na divulgação. Espero que seja muito proveitoso, tá? Então, o Reiki, o que ele vem a ser, né? O Reiki é uma terapia, é uma técnica de imposição de mãos que tem como objetivo promover a harmonização e o reequilíbrio energético do indivíduo. É uma terapia integrativa, então ela considera o ser humano, o indivíduo como um todo. Quando falamos desse todo, vai ser ele dentro do sistema tanto físico, biológico, quanto mental, emocional e espiritual. Quando nós falamos de uma terapia que atinge até o meu campo, o meu corpo espiritual, isso não tem nada a ver com religião. Tá? Então, o Reiki, já deixando claro, é uma técnica de expansão da consciência e não tem nada a ver com religião.
Tá? Então, espero que vocês curtam bastante essa aula, que seja proveitosa e que agregue bastante conhecimento para vocês. Agora vamos dar sequência, seguindo apenas com o meu áudio, mas a gente tem a apresentação, que eu considero sempre interessante, porque a visualização, as imagens, elas são uma forma bem eficiente de fazer com que a gente fixe a informação e memorize posteriormente. Dando continuidade, a gente pode falar que o método Reiki permite canalizar e transmitir a energia vital através das mãos, equilibrando e harmonizando o receptor, tanto nos níveis físico, mental, emocional e espiritual. O Reiki e outras formas consideradas de cura sendo executadas sempre com as mãos, ou seja, elas e outras formas também de medicina energética, são sempre baseadas em campos energéticos cientificamente mensurados. Nós que estudamos e sempre precisamos ter o conhecimento de anatomia e fisiologia humanas, raramente temos acesso às informações relacionadas à anatomia energética. Porém, agora, com as nossas terapias integrativas, medicina integrativa, nós já começamos a ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Passamos a entender melhor que nós temos esse campo que interpenetra e circunda o nosso corpo, que interage totalmente com o nosso sistema físico, o nosso sistema orgânico. Então, eles interagem, se complementam, um reflete sobre o outro, e esse campo, ele é chamado de campo de energia humana. Tá? Pela história tem aí antigos sábios, cientistas já observavam esse campo, mas eu vou me ater aqui à foto Kirlian, que foi o primeiro registro físico que nós tivemos, onde foi possível a gente visualizar esse campo. Kirlian foi um equipamento desenvolvido por um russo, que o sobrenome dele era Kirlian, e isso foi em torno de 1950, mas foi somente lá entre os anos 80 e 90 que a gente passou a ter acesso a esses registros, né? Então, através da foto Kirlian, ou seja, de ressonância magnética, nós começamos a observar esses campos de energia que fazem parte da nossa fisiologia. Aqui nós temos uma outra foto onde demonstra como que sai essa foto Kirlian, exatamente. Optei por essa foto porque, como vocês podem observar, ela foi tirada antes e depois de uma aplicação de Reiki. Nas fotos iniciais aqui da esquerda, foi uma pessoa recebendo o Reiki, então inicialmente com um campo denso e mesmo assim tendo uma fresta ali, uma abertura. Após receber o Reiki, a gente já tem um halo mais luminoso, mais consistente e sem aquela abertura inicial. Na foto da direita já foi o aplicador, o terapeuta. Antes da aplicação do Reiki, ele já estava com aquele halo bem completo, e durante a aplicação a gente já vê uma mudança, onde tem uma abertura grande, mas justamente porque ele está sendo um canal, né? Então ele está tendo passagem dessa energia para que a pessoa possa recebê-la. Existem outros equipamentos que também fazem esse mapeamento, entre eles tem o GDV, que também é um equipamento russo, que, segundo informações que nós temos, é bem antigo. Inicialmente era usado apenas pela antiga KGB, que era o serviço secreto da antiga União Soviética. Depois ele passou a ser utilizado apenas no meio médico e acabou se abrindo no geral para terapias. Então a gente teve alguns anos atrás, terapeutas que foram até lá para ter acesso a esse equipamento, e hoje já é um pouco mais comum de nós vermos por aqui. Então observe que não é uma coisa subjetiva, principalmente por serem estruturas médicas e estrutura de serviço secreto, quando eu penso que tinham acesso a esse tipo de equipamento, justamente para fazer uma melhor análise individual, de que forma que está tanto orgânica, quanto energética, quanto espiritual, os indivíduos que
que passam por essa análise. Quando nós aplicamos o Reiki, então nós estamos ali interferindo beneficamente nesse campo de energia. E quanto mais ele estiver fortalecido e sem frestas, mais saudável minha parte orgânica também estará, menos sujeito a ataques tanto físicos quanto espirituais, nós poderíamos dizer, estaria o indivíduo. E quando nós falamos em aspecto espiritual, que é o que também vou abordar aqui, lembra que nós não estamos falando em religião, isso não tem nada a ver com religião. Então, o Reiki, o que vem significar esse termo, né? Rei, ele quer dizer universal. É esse nosso aspecto espiritual, é a nossa essência cósmica do universo inteiro, o que já vai ser a energia individual, energia vital individual. Então, o Reiki nada mais faz do que juntar a minha energia com a energia do cosmos. Então, Reiki é energia vital universal. É reconhecido como terapia complementar pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Na ocasião em que ele foi reconhecido, era considerado como terapia complementar, aliás, como terapia alternativa. Esse termo, alternativa, não é um termo muito correto, né? Porque ele implica em ser uma coisa ou outra, e na realidade não é isso, são técnicas, são terapias que se complementam para o bem geral do paciente, do cliente, enfim, de quem está recebendo aquele reiki. Também considerado como uma das terapias utilizadas em medicina integrativa. Enfim, teremos diversos nomes, mas todas estão relacionadas a qualquer técnica que considere o indivíduo como um ser inteiro, como um ser integral. Então, não olhamos só para a parte anatômica e fisiológica, mas para aquele ser inteiro, né? Como poderíamos dizer, né? Não olhar a doença, mas olhar o doente, olhar a pessoa que está portando aquele desequilíbrio. A origem do Reiki data de 2.500 anos, segundo temos em literatura. Entretanto, foi redescoberto no século XIX por Mikao Usui, uma teoria toda muito longa e cheia de pontos controversos, mas que não vem ao caso agora. Mas o que nós temos realmente de história é ter sido redescoberto por Mikao Usui, e foi onde se começou novamente a utilizar essa terapia, essa técnica de imposição de mãos. E quais são os benefícios proporcionados pelo Reiki? Por que eu devo receber o Reiki? Inicialmente, acho que o primeiro benefício que nós temos é um relaxamento muito profundo, e quando a gente fala nesse relaxamento, a gente vai estar chegando em ondas alfa em aproximadamente 3 minutos. E tanto o indivíduo que está recebendo como o terapeuta que está aplicando, ele se beneficia desse relaxamento. Promove equilíbrio dos hemisférios cerebrais, o que vai aumentar a capacidade de percepção, tem uma grande ativação do sistema imunológico, eliminação de substâncias tóxicas, sejam aquelas provenientes de alimentos, do ambiente, das irradiações, toxinas emocionais ou quais forem. Promove a reestruturação desses corpos sutis, daquele campo que eu já mencionei, o equilíbrio emocional e acelera os processos de cura ou age melhorando a qualidade de vida daqueles que estejam em fase terminal. Então, muitas vezes a gente, quando começa a trabalhar com Reiki, né, acha que todos vão se curar de determinados desequilíbrios, mas lembrando que cada um tem uma história particular de vida, e se aquele momento é o momento final de desencarne daquele indivíduo, que o Reiki vai fazer, ele vai dar muito mais tranquilidade. Importante tanto para o indivíduo quanto para os seus familiares, né, para que tudo ocorra de uma forma mais serena dentro do possível. E também, quando falamos em Reiki, né, tudo, lembrando, é uma breve menção sobre tudo isso, para que vocês conheçam o método.
né? O Reiki ele se divide em 4 níveis, então para as pessoas que têm interesse em fazer o curso de Reiki para poder aplicar, nós vamos comentar sobre cada um deles. Então nós temos o nível 1, né, que é o primeiro dos níveis de Reiki. O que ele vai me proporcionar? Aqui o reikiano aprende a técnica, vai ter toda a explicação teórica sobre ela, ele vai aprender a autoaplicação, a aplicação também em indivíduos sempre presentes, então ele tem que estar com o indivíduo junto dele. Pode ser aplicado também em animais, em alimentos, na água, remédios, enfim, tudo aquilo que a gente considerar que seja benéfico. Aqui nesse nível, nós facilitamos o processo de cura e autocura em qualquer doença física ou mental. No nível 2, o reikiano recebe 3 símbolos. Então, esses símbolos eles são compostos de yantras. Então, yantras são símbolos sagrados e seus respectivos mantras. Então, mantra é o nome de cada um deles, também considerado um nome sagrado. Esses símbolos eles potencializam a energia e rompem as barreiras de tempo e de espaço. Então, a gente sempre fala que o nível 2 é meio que o boom da história do Reiki, quando a gente começa a sair um pouco do pensamento cartesiano e passamos a entender que a gente pode quebrar barreiras de tempo e de espaço. Então, hoje, ouvimos muito falar sobre física quântica. O que o Reiki 2 vai nos proporcionar é isso. A pessoa pode não estar comigo, mas ainda assim ser beneficiada pela energia, pela aplicação. Tá? Com relação a passado e a futuro, eu também posso mandar para uma situação traumática que já tenha acontecido, para que todo o reflexo que venha reverberando dela vá se acalmando, ou posso mandar para um futuro, de repente para um momento de uma entrevista, apresentação de um trabalho, uma cirurgia, ou qualquer coisa do tipo. Então, conseguimos mexer com essas estruturas. E quando falamos no nível 3, ou também chamado de 3A, aqui há uma expansão desse processo de transformação, onde a gente volta mais para o coletivo. Então, na realidade, a gente recebe mais um símbolo, o qual vai estar intensificando o efeito dos 3 anteriores que foram recebidos no nível 2, e ele também nos permite estender essa capacidade de harmonização para um grande número de pessoas. Então, o nível 3 nos dá uma estruturação energética para que a gente mande para um grande número de pessoas. Temos o nível chamado de 3B ou também de 4, onde o reikiano recebe o mestrado, ele tem mais um símbolo sagrado e vai estar capacitado a ministrar aulas, iniciando novos praticantes na técnica de Reiki. Então, assim, as pessoas que têm interesse apenas em aplicar Reiki, eu sempre sugiro que façam o 1 e o 2, para aplicar tanto presencialmente quanto poder aplicar à distância, que vai ser uma coisa muito comum de acontecer quando as pessoas sabem que você está fazendo. O nível 3 ou 3A, algumas pessoas têm interesse sim em fazer, justamente para poder mandar para um número grande de pessoas. E quem tem interesse, e que eu sempre acho muito válido, que quanto mais pessoas divulgando a técnica, iniciando os reikianos, mais pontinhos de luz a gente vai tendo pelo nosso planeta. Então, quem tem interesse em continuar passando a técnica para frente, vai até o nível 3B ou 4 mestrado, para que possa ministrar aulas e iniciar novos praticantes. Então, eu termino aqui esse vídeo sobre Reiki. Se você gostou, lembrando, dá um likezinho aí embaixo, curta o meu canal e eu sugiro, para quem não conhece, nunca recebeu a técnica, que assim que possível você agende, você marque, você conheça. Eu tenho certeza que você vai gostar. Na primeira sessão, a gente já sente um grande relaxamento, mas o ideal é que sejam feitas de 3 a 4 sessões no mínimo, para você conseguir ter um efeito mais duradouro dos benefícios que essa energia traz pra gente. Se você já é reikiano, aproveite, aplique, use essa grande ferramenta que você tem em mãos,
Para quem é nível 2, lembrando, pode ser aplicada à distância. Então aplique para as pessoas conhecidas, para as pessoas que estão precisando, para os seus clientes, né? Então, mesmo à distância, a gente consegue promover esse benefício. E lembrando, ambos são beneficiados, né? Tanto quem você está enviando quanto você. E assim que tudo voltar ao normal, agregue ao seu atendimento, ainda que ele seja estético, Reiki. Existem inúmeras situações no dia a dia que a gente consegue trazer. Então, meu cliente chegou muito tenso, muito nervoso, com alguma dor. Todos esses casos vão ser bem beneficiados com a aplicação de um Reiki. Pode ser aplicado durante uma máscara, enquanto ela está fazendo o efeito, o tempo que a gente tem que esperar, uma emoliência. Então, nós vamos ter diversas situações que conseguimos agregar. Essa é a estética integrativa, né? Eu cuidar do meu cliente de forma integral, pensando não só no aspecto estético, mas no bem-estar de fato. Finalizando, eu considero o Reiki como um carinho, né? Um carinho que a gente faz para a nossa alma. E eu desejo que, assim que possível, você possa fazer esse carinho para a sua. Até o próximo vídeo.